Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pizzaiolo Felipe. E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma massa com 80% de hidratação, tá bom? Vamos fazer a utilização de uma farinha nacional, tá? Para esse preparo é a farinha que eu uso aqui na minha pizzaria, que é a Globo Superior e W300, tá bom? Eu fiz alguns testes e ela funcionou muito bem, conseguiu suportar uma alta hidratação, né, de 80%, tá? E enfim, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Como que eu fiz esse preparo, como que eu faço e como que eu estou utilizando, tá bom? A gente vai fazer o seguinte método, tá? Nós vamos fazer um empasto direto, ou seja, vamos preparar uma massa que não tem a utilização de pré-fermentos, tá bom? Então é simplesmente colocar os ingredientes na batedeira, né, na masseira, e a gente vai preparar a massa ali, tá bom? Lógico, utilizando as técnicas que eu já passei em alguns vídeos anteriores, tá bom? Mas vocês vão perceber que mesmo com um produto nacional, né, que as pessoas não dão tanto valor, tá? A gente consegue sim ter uma alta performance, tá bom? Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo parecido com esse, tá? A diferença vai ser que nós vamos utilizar os pré-fermentos, tá bom? Tanto a biga ou o pulish, tá bom? Eu fiz uma massa com 80% com o pulish, funcionou muito bem, tá bom? E ficou excelente, tá? E, enfim, isso eu mostro pra vocês num próximo vídeo, tá bom? Mas é isso, vamos direto ao ponto. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo, então nós vamos pular toda aquela etapa de mostrar ali, colocando farinha na masseira. Não, vamos direto ao ponto. Então, daqui pra frente a gente já vai ser direto na massa ali, na masseira batendo. Eu vou mostrar só os detalhes, tá? Da forma, o método que eu utilizei, tá bom? O porquê que eu vou falar, né? Por que eu estou utilizando essa forma de trabalho para fazer essa massa com tanta hidratação, tá bom? E lembrando que, de preferência, os ingredientes frios, o mais frio possível, tanto a água quanto a farinha, tá bom? Então, use os ingredientes gelados, tá bom? E, obviamente, se você tiver uma batedeira, uma masseira parecida com a minha, tá? De uma única velocidade, e a minha é uma velocidade rápida, então, de preferência, utilize todos os ingredientes frios, beleza? Então é isso, vamos para a nossa massa, tá bom? Bom, pessoal, então os nossos ingredientes já estão aqui, tá bom? Eu vou estar trabalhando com 3 kg de farinha, 65% de água, ou seja, 1,950 de água para iniciar a nossa massa e 3 gramas de fermento, beleza? Então eu estou trabalhando com 3 quilos porque, como eu falo para vocês, a minha masseira não é grande, ela é pequena, e eu tenho percebido que ela trabalha muito melhor o desenvolvimento do glúten com 3 quilos ao invés de 5, beleza? Então, eu optei por fazer, tá bom? Então, eu estou usando 3 quilos de farinha, 1,950 de água, que é 65% para iniciar a nossa hidratação, e 3 gramas de fermento, beleza? Então, a gente vai começar a bater, e aí, aos poucos, a gente vai acrescentando o líquido para chegar na porcentagem de 80%, beleza? Que é o total, o volume total de água, 2 litros e 400 ml de água, tá bom? Então temos aqui a nossa massa, tá? Já está em desenvolvimento e nós vamos adicionando água aos poucos, tá bom? Nós iniciamos com uma hidratação de 65%, tá certo? E agora nós vamos elevar essa hidratação até 70%, beleza? Como que eu faço, tá? Eu divido a quantidade de água em 4 partes, beleza? Então eu inicio com 65% de hidratação, né, que é a primeira parte de água, beleza? Depois eu divido em 3 partes de 150 ml, tá bom? Então a gente vai adicionar agora mais 150 ml de água, tá? Para chegar até 70%. Depois a gente vai acrescentando o restante desse líquido, beleza? Então, como eu sempre falo, é um fio de água, tá? A gente vai colocando aos poucos e nós vamos elevar essa hidratação até 70% de início, tá bom? Aos poucos, sempre aos poucos. Adiciona um pouco de água, deixa essa massa incorporar essa água, né? E aí, só depois que ela incorporou todo esse líquido, a gente adiciona mais água, tá bom? Sempre assim, sempre.
gente finaliza com a nossa água, sempre um fiozinho de água, sempre aos poucos. Bom, aqui vocês percebem que nós estamos começando, né, a ter uma boa formação do glúten, tá? Olha o aspecto dessa massa, o quanto ela está ficando mais lisa, tá bom? E é justamente isso que a gente quer, tá? Ó, vocês podem reparar, ela está ficando bem lisa, tá? Então a gente quer uma boa formação do glúten para essa massa ficar bem resistente, né, com a estrutura bem forte, beleza? Então, continue adicionando algo aos poucos. Aí daqui a pouco a gente entra com o sal, tá? Mas nós ainda teremos algumas etapas, tá certo? Bom, pessoal, então após a gente adicionar todo o restante de líquido até 70% de hidratação, tá? Agora nós vamos adicionar 150 gramas de gelo, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa maceira ela é de uma única velocidade, tá? E ela é uma de maceira rápida, de velocidade rápida, né? Média rápida. Então, aquece muito rápido a massa, tá bom? Então a gente tem que estar sempre mantendo a temperatura baixa dessa massa, pelo menos é como eu trabalho, tá? Para essa massa não perder a estrutura do glúten, tá? Não perder a sua estrutura, tá? De forma geral, beleza? Então a gente vai, depois que incorporou até 70% de água, aí a gente entra com mais 5%, né? Que vai para 75%, a gente entra com 150 gramas, referente aos 3 kg de farinha, tá certo? Você sempre vai usar o líquido, né, referente ao peso da farinha. Então, eu estou trabalhando com 3 kg de farinha, tá certo? Se fosse 5 kg de farinha, que geralmente é o comum que todo mundo trabalha, seria outro peso, tá bom? Então, vai de acordo com o que você trabalha, beleza? Então, a gente adiciona esse gelo para poder baixar essa temperatura, tá bom? E a gente vai esperar misturar, tá, esse líquido, né? Enfim, e é isso, tá bom? Bom, pessoal, depois de o gelo incorporar na nossa massa, tá? Então agora temos uma hidratação de 75%, beleza? A gente vai entrar com 60 gramas de sal, tá? São 2% de sal, beleza? Então a gente coloca esse sal. E ajuda com um fiozinho de água, tá bom? Como eu falei para vocês, o gelo é para baixar um pouco a temperatura dessa massa, tá? Auxilia muito, beleza? Então é muito importante que você respeite esse processo, beleza? Como a massa leva mais tempo para ficar pronta, devido à quantidade, né, de água, de vezes que a gente tem que adicionar água, então você coloca um pouco, espera, coloca um pouco, espera incorporar e por aí vai, né? São muitas repetições, tá? Então fica mais tempo dentro da maceira, então ela aquece mais. Então a gente precisa baixar essa temperatura, beleza? E a ajuda do gelo é muito importante, tá?
Então a gente adiciona mais um fiozinho de água. E a gente vai finalizar esses restantes de água aqui, tá bom? Então são os 150 ml finais, tá? E aí, finalizou, a gente tem a nossa massa pronta, beleza? Bom, pessoal, já estamos no restante final do nosso líquido, tá? Para alcançar aqui os nossos 80% de hidratação, beleza? E é o que eu falo para vocês. Seja paciente, adicione líquido aos poucos, não tenha pressa. Use as estratégias para manter a massa com uma temperatura baixa, né, para ela não aquecer muito. E adicione o líquido aos poucos, cara, é o mais importante, beleza? E obviamente tem uma farinha também que suporte essa quantidade de água, né? A farinha que eu uso é a Globo Superior W300, tá? Eu até ia testar esse nível de hidratação com a Venturelli Alma Italiana, mas eu decidi fazer com a Globo, deu certo. Eu vou fazer a utilização, vou fazer um vídeo ainda, né, utilizando pré-fermentos, né, tanto a biga quanto o pulish, beleza? Mas hoje, nesse vídeo, a gente está fazendo um pasto direto, beleza? E é isso, finalizamos a nossa água. Agora a gente espera esse líquido incorporar. Isso aqui vai levar um minutinho, nem isso, tá? Então, incorporou 100%. Você pode reparar uma massa bem lisa, né? Tá com uma boa estrutura, tá bom? Incorporou, desligou, pronta a nossa massa, beleza? Ó. Olha aí. Já misturou bem. Vocês podem ver essa estrutura. Vocês reparam por aqui, tá? Ó, vocês podem ver a estrutura que tem. Não é uma massa molenga, ó. Não gruda na mão. Não gruda. Pronto. E é isso. Agora a gente retira ela daqui e a gente deixa descansar, tá bom? Então vamos retirar ela daqui e deixar descansar na bancada, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente deixa a nossa massa descansar, tá certo? De 15 a 30 minutos, tá? Porque como ela sofreu todo esse estresse, né? Então ela precisa desse descanso, tá certo? Depois disso, eu gosto de fazer uma dobra, beleza? E aí para logo após bolear, tá certo? Então a gente deixa aqui descansando e depois vai pro boleamento, beleza? Bom, pessoal, agora temos a nossa massa já boleada, tá certo? Eu faço elas para uma pizza grande de 8 fatias, tá? Com 330 gramas. Se fosse para fazer uma de 6, uma média, usaria em torno de 280 a 300 gramas, tá? Porque é o jeito que a gente trabalha, né? Com as bordas bem altas, tá certo? No estilo de pizzas contemporâneas. Então é isso, beleza? Agora eu vou
pegar uma massa dessa daqui de 80% já fermentada e vou fazer uma pizza para vocês verem o resultado de como fica fazer uma pizza com 80% de hidratação, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos levar a nossa pizza para o forno, tá? Com a nossa massa aqui de 80% de hidratação, a massa já fermentada, beleza? Então vamos amassar e ver o resultado dela, fechou? Bom, pessoal, e aqui está a nossa pizza pronta, tá certo? Como vocês podem ver, as bordas, né, bem elevadas, tá certo? Uma estrutura, uma boa estrutura. É aquela boa pizza contemporânea, né? No estilo que a gente tem buscado aí, aperfeiçoado, né? E lembrando que é assado, que eu asso as minhas pizzas no forno esteira, tá? Eu tenho um forno esteira da Pietro, tá bom? Então, pizza com farinha nacional, 80% de hidratação, forno esteira, tá bom? E esse é o resultado aí. Beleza? Vamos cortar ela pra gente ver como que tá aqui a estrutura dessas bordas aqui, beleza? Bom, pessoal, então vamos cortar a nossa pizza, tá? Pra gente ver aqui como que está, como ficou o resultado, né? Bom. Aqui é a nossa estrutura, com a nossa massa de 80%. E é isso aí. Então, esse é o resultado do nosso trabalho, tá? 80% de hidratação, tá certo? Da nossa pizza, pizza contemporânea, né? A gente vê aqui o quão fininha fica essa massa, tá? E é isso que a gente busca, tá bom? Todos esses alvéolos aqui é resultado da incorporação de ar, né? E a boa fermentação, beleza? Então a gente tem uma pizza extremamente leve, tá bom? E é isso, beleza, pessoal? Então é possível sim fazer uma pizza, uma boa pizza, né? Com a farinha nacional e assado em forno esteira, tá bom? Então, enfim, é isso, tá bom? Então se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu like, beleza? E se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal. Bora fazer pizza. E é isso aí. Bora fazer pizza boa. Valeu.